A gente tem também a proteção auditiva, onde existem alguns modelos de protetor auricular. Então, onde a gente faz a avaliação e existe a presença de ruídos acima dos limites de tolerância, é necessário o uso do protetor auricular. Então, existe o protetor de inserção, ele existe de espuma, de silicone, existe o abafador, enfim, existem alguns modelos. O mais comum, o mais utilizado é o de silicone de inserção, que tem a cordinha, normalmente ele é laranjadinho ou amarelo. Algumas dicas. Primeiro, se a gente observar nesse protetor de inserção, existem algumas camadinhas, 3 camadas. Então, aquilo é para eu conseguir sentir no momento de colocar o protetor auricular. Eu não preciso aduchar, colocar ele até o final lá. Aquilo vai pressionar, às vezes, até minha mandíbula, eu vou ficar sentindo dor, vai ficar desconfortável no dia a dia. Então, eu vou colocar normalmente até a 2ª camada. Não é para deixar ele pendurado aqui também, só para dizer que está ali, mas também não precisa aduchar até o final. Eu vou colocar normalmente até a 2ª voltinha, a 2ª circunferência ali, já é o suficiente. Claro, cada um vai ter a sua sensibilidade, tá? Mas acredito que não precisa colocar lá até o final, lá, ficar só a cordinha para fora aqui. Isso pode causar um certo desconforto para o trabalhador. Outra dica importante, a gente sempre fala, ele vem com uma cordinha. Primeiro, não retire essa cordinha porque vai ficar muito fácil de perder. Segundo, procure sempre dar um nozinho em um dos lados desse protetor auricular de inserção. Por quê? Dessa maneira, a gente vai estar sempre utilizando os protetores do mesmo lado, no mesmo ouvido. Então, fiz um nozinho do lado direito aqui. Então, sempre eu vou colocar o do nozinho do lado direito e o outro do lado esquerdo. Isso ajuda, no caso, por exemplo, às vezes a gente está com uma infecção no ouvido, está de um lado só. E aí eu estou usando esse inserção, coloco de um lado, se eu não fiz a marcação, outro dia eu coloco do outro, e aí eu posso estar passando a infecção de um lado para o outro. Então, nos auxilia. No momento de colocar esse protetor, de fazer essa inserção, então ele é um protetor auricular de inserção. A gente vê um erro muito comum também de o trabalhador vir e atuchar direto aqui. Então, eu devo utilizar as minhas 2 mãos. A minha mão, onde está no sentido contrário do ouvido que eu vou colocar o protetor, eu vou jogar lá por cima da minha cabeça. Para quê? Para eu fazer a abertura do ouvido. Eu vou, com essa outra mão, então, fazer a inserção, e o ideal é que a gente abra a boca um pouquinho. Para quê? Para aliviar a pressão. Então, vou segurar, abrindo o ouvido, colocar o protetor, fazer a inserção com a boca um pouquinho aberta, e aí eu retiro. É a maneira mais correta, onde ele vai ficar bem posicionado e normalmente não vai ficar incomodando o trabalhador. Importante, é um EPI que ele tem uma durabilidade menor. Em alguns casos é tratado até como descartável, tá? Porém, esses de silicone que tem essas cavidades, a gente precisa todo dia fazer a sua higienização. E tomar muito cuidado, não pegar com a mão suja de graxa, de óleo, de tinta, deixar ele todo empoeirado, caiu no chão, já pega e põe de volta. Isso pode causar infecções seríssimas no nosso aparelho auditivo. Então, eu preciso manter ele sempre higienizado. Lembra, como o próprio nome diz, ele é de inserção. Então, eu vou estar colocando ele lá dentro do meu canal auditivo. Se ele estiver sujo, com graxa, com óleo, com poeira, seja lá com o que tiver, pode estar levando isso lá para dentro do meu ouvido. E aí a gente vai ter problema.
existe também o modelo abafador, então, ou concha, que a gente fala. Ele também atenua, em algumas vezes, um pouco mais desse ruído, mais básico, mais simples de ser utilizado, né? Só posicionar aqui cobrindo todo o nosso ouvido, e aí eu vou fazer o ajuste, a regulagem aqui em cima da minha cabeça. Então, também precisa ser trocado periodicamente, ele vai ter a sua vida útil um pouco maior do que o de inserção. Em alguns modelos a gente troca ele inteiro, em outros modelos a gente consegue trocar só exatamente a parte que faz a proteção auditiva. Então isso vai variar. Normalmente é um equipamento um pouco mais caro, tem um custo um pouquinho mais elevado, mas tem um retorno muito bom também. A gente escuta muito por aí. Thiago, eu preciso de um abafador, de um concha, porque eu tenho problema de ouvido. Ok. Para qualquer tipo de EPI que você precise de algo diferente, a empresa precisa de uma recomendação médica. Então, por exemplo, eu não posso utilizar o inserção, tem que ser o concha porque eu tenho problema de ouvido, eu tenho muita infecção. Ok, você precisa me trazer uma cartinha do médico. Thiago, eu não posso utilizar esse tipo de botina, tem que ser outro porque eu tenho um problema no meu calcanhar. Ok, preciso da cartinha do médico. Thiago, eu preciso ter um óculos de grau de proteção porque eu fui no oculista e eu utilizo o óculos. Ok, então ou vai ser o de sobrepor ou a empresa vai mandar fazer o seu óculos de proteção com grau. Mas aí eu preciso ter uma receita do oftalmologista. Então, toda vez que eu precisar de um EPI diferente de eu ter, ok, a empresa tem que procurar atender essa solicitação. Mas aí não é o técnico de segurança que diz, não é o próprio trabalhador, não é o cipeiro, não é o encarregado. Quem tem que dar essa recomendação, fazer essa recomendação, é o médico. Pode ser o médico da empresa, pode ser o seu médico particular, não importa. Tem que ser um médico. É ele que vai dizer que, por exemplo, o Thiago precisa de uma palmilha para pôr na sua botina lá no seu calçado de segurança. Que o Thiago não pode utilizar o inserção, tem que ser o concha. Que o Thiago precisa de uma cinta lombar. Não sei, tá? Mas precisa vir essa recomendação de um médico. Tá? Então, aqui algumas recomendações relacionadas ao protetor auricular. A gente escuta falar muito, troca o meu foninho aí, estou precisando de um foninho. Isso não é um fone. Fone é o que tem lá no seu celular, que tem nos antigos aí, que é um pouco mais antigo da minha época, né? No Walkman, no Discman, a gente tinha um foninho, porque o foninho, ele transmite um áudio pra gente. Tem música ali, por exemplo. O protetor auricular é o sentido contrário, ele vai nos proteger desse ruído. Então não é foninho, eu quero um protetor auricular, eu quero um abafador. Não confundam aí o protetor com, me dá um fone aí. É diferente, né? São equipamentos distintos, diferentes. Por mais que os dois são utilizados no mesmo local, um produz ruído e o outro é para evitar. Então, o que produz ruído é o foninho, é o fone. E o que nos protege é o protetor auricular, que pode ser o protetor auricular de inserção ou pode ser o protetor auricular modelo concha ou abafador. A gente vai ter toda a parte de proteção de vias respiratórias também, onde existe uma infinidade de respiradores, de máscaras. Então a gente tem aí os respiradores com filtros mecânicos para trabalhos com exposição à poeira orgânica. A gente tem também os respiradores com filtros químicos para trabalhos com produtos químicos. Então são modelos parecidos, se a gente pegar o corpo dele, a funcionalidade, o que muda são os filtros. Um é para poeira
orgânica e o outro é para produtos químicos. Então aqui já é uma máscara, um protetor facial, um respirador, onde a gente já tem uma propriedade diferente. Nesses respiradores, o que eles fazem? Eles possuem um filtro para que eu não respire diretamente aquele contaminante que está presente no ar. Então esse filtro ele vai segurar, digamos assim, esse agente químico, essa poeira, para que eu não a inale, para que eu não tenha uma asfixia, por exemplo, uma intoxicação. Então, ele faz o papel de um filtro mesmo. Por exemplo, eu vou acessar um local lá onde tem um armazenamento de agrotóxicos. E aí foi notado que houve um vazamento ali, está emanando gás. Eu posso entrar, por exemplo, dependendo da intensidade, claro, avaliando caso a caso, com um respirador com filtro para produtos químicos, para eu não inalar diretamente aqueles gases e aí sofrer uma intoxicação, por exemplo, uma asfixia. Então, esses filtros, eles vão segurar, eles vão filtrar esses gases. A gente vai ter outros modelos também de máscara. Então a diferença desses dois, um é para poeira, o outro para produtos químicos. A gente tem também com os filtros combinados, então químicos e mecânicos para atividade que haja emanação de gases e poeiras, então serve para os dois, é um respirador que vai servir tanto para produtos químicos, mas também para riscos mecânicos, então para gases e poeiras. E a gente vai ter os aparelhos de isolamento autônomos ou de adução de ar para locais de trabalho onde haja redução do teor de oxigênio. Então é o EPR, o equipamento de proteção respiratória com o cilindro de oxigênio, com o cilindro de ar mandado. Então, aí nesses casos a gente vai utilizar normalmente, por exemplo, num espaço confinado, onde a gente pode ter uma baixa quantidade de oxigênio, ou praticamente zero, praticamente nulo. Então eu preciso fazer um resgate, eu vou buscar uma vítima, eu preciso ter a quantidade adequada de oxigênio. Então eu vou entrar com o EPR, com a máscara, com o respirador e o cilindro de oxigênio, cilindro de ar mandado, muito comum aí em espaço confinado. E aí a gente vai ter as outras máscaras um pouco mais simples, a PFF1, PFF2, utilizada para partículas normalmente maiores. Então ela não possui o filtro grande, igual as que a gente viu aqui, mas elas fazem uma certa filtragem também. E hoje em dia a gente está utilizando aí a máscara, que é às vezes de tecido, de TNT, de alguns outros materiais devido também aí à pandemia do coronavírus que a gente tem enfrentado. Então, respirador também a gente vai utilizar lá quando a gente for manusear, quando a gente for preparar ou aplicar os agrotóxicos. E aí vai variar de acordo com o tipo de agrotóxico que eu estou utilizando e também o meio, a maneira como eu vou fazer essa aplicação. Existe também a proteção de membros superiores, de braços e mãos, então uma infinidade aí também de luvas, de mangotes, de capa plástica que vão nos auxiliar. Cada atividade vai ter o seu risco e aí para esse risco que envolva os membros superiores, que envolva as mãos, podem existir luvas com essas características, para atender a essas características. Então tem luva anticorte, tem luva para frio, tem luva para vibração, tem luva impermeável, tem uma infinidade de luvas que a gente vai adequar com as atividades. Então, luvas e mangas
de proteção contra lesões ou doenças provocadas por materiais ou objetos escoriantes ou vegetais, abrasivos, cortantes ou perfurantes. Então, a gente tem as luvas ali, por exemplo, luva de malha de aço, luva anticorte, luva de vaqueta, luva de raspa, luva de vaqueta mista, que normalmente vai nos auxiliar, vai nos proteger contra esses agentes escoriantes, cortantes, perfurantes. Então, assim como a gente tem também um mangote de raspa para soldador, a gente vai ver o avental também, que nos protege de radiação. Então, existem uma infinidade, né? Vários tipos, vários modelos, e a gente vai utilizar aquilo que for adequado para a nossa atividade. Normalmente, lá para a aplicação de agrotóxicos, a gente vai utilizar luvas que são impermeáveis, ou seja, aquelas luvas de látex, luva de nitrílica, que não deixa que o agrotóxico atinja a nossa pele. Não adianta nada eu fornecer para o trabalhador uma luva de algodão, uma luva de vaqueta, uma luva de raspa. Ela não vai ser impermeável, vai acabar passando ali, caso haja um vazamento, um derramamento para a pele do trabalhador. Então tem que ser o equipamento específico, como a gente tem essa luva de raspa, essa de vaqueta, que vai proteger contra esses agentes mecânicos que provocam cortes, perfurações, escoriações. A gente tem luvas térmicas também para quem trabalha tanto no frio como no calor. Então, quem trabalha, por exemplo, lá numa câmara frigorífica, que fica lá a menos 15, menos 20 graus, tem que ter uma luva térmica específica. Quem trabalha no sentido contrário, numa fornalha, num forno, numa caldeira, tem que ter uma luva que vai proteger contra esse calor também. Então, a gente vai se adequar às realidades, às atividades que a gente executa. A gente tem as luvas aí contra os produtos químicos, tóxicos, irritantes, alergênicos, corrosivos, cáusticos ou solventes. Então, se enquadra um pouquinho aí também na parte de agrotóxico, os produtos químicos. A gente vai utilizar as luvas de látex, as luvas de nitrílica, dentre outras, as luvas que são impermeáveis contra materiais ou objetos aquecidos, que a gente acabou de falar aqui. Outra luva extremamente importante, operação com equipamentos elétricos. Existe a luva emborrachada, a luva que é isolante para os eletricistas, e aí tem as suas classes, Tem classe 0, tem classe 1, tem classe 2, para quem trabalha na baixa tensão, na alta tensão, na linha viva. Então também é um tipo de proteção. Adianta eu fornecer uma luva para o trabalhador que trabalha lá no frio, eu vou fornecer para ele uma luva isolante de NR10. Vai servir para nada. Adianta eu fornecer para o eletricista que trabalha lá na linha viva, ou que trabalha residencial, industrial também, uma luva de algodão. Para ele, se tiver uma descarga elétrica, um choque, essa luva de algodão não vai segurar. Ou pior, vou dar uma luva de malha de aço para ele. Dá uma luva para o eletricista lá, eu pego a primeira que tem. Aí eu dou uma luva de malha de aço. Ele toma um choque, vai acontecer o que com ele? Quem utiliza essa luva de malha de aço? É o açougueiro, proteger de corte. Então, a gente precisa entregar, é aí que a gente fala, entregar para o trabalhador o EPI adequado à sua atividade. Não adianta eu entregar qualquer EPI, eu preciso fazer essa gestão. Eu vou verificar qual é a atividade, quais são os riscos daquela atividade, e aí em cima disso eu vou entregar os EPIs adequados para aquela atividade, a luva, o capacete, o protetor auricular, a botina, a bota, seja lá o que for, de acordo com o risco existente. Senão, não funciona. Não vai
adiantar de nada. Outra importante aí para quem faz trato com animais, suas vísceras e detritos e na possibilidade de transmissão de doenças decorrentes de produtos infecciosos ou parasitários, também para picadas de animais peçonhentos. Então, aqui também é um ponto de atenção para vocês que trabalham no campo, que fazem o trabalho rural, o trabalho agrícola, animais peçonhentos. É comum de se encontrar, comum de existir alguns acidentes relacionados a esses animais peçonhentos. Então também existem as luvas, os braceletes ali para proteger, para minimizar pelo menos o impacto desses acidentes. Precisa tomar alguns cuidados. O uso das luvas reduz a exposição a agrotóxicos em 95%. Olha a importância do uso correto das luvas. Reduz em 95% a exposição a agrotóxico, principalmente ali no momento do preparo, em que a gente está ali preparando a calda. É o momento onde a gente fica mais exposto, que a nossa mão fica normalmente mais exposta, porque a gente está ali manipulando literalmente aquele produto, passando ele da embalagem para o recipiente ali onde a gente vai fazer essa aplicação. Às vezes a gente precisa fazer o preparo, a gente vai misturar. É o momento que normalmente pode ter um respingo, pode ter um vazamento, a gente pode derrubar, enfim, é extremamente necessário e obrigatório que a gente esteja utilizando as luvas, porque é uma das principais vias de acesso do agrotóxico no nosso organismo. São o quê? As nossas mãos, como para vários outros agentes. Frio, calor, sempre chega pelas extremidades, dedos da mão e dedos do pé. Mas normalmente lá no pé a gente está com um calçado, está com o nosso sapato, está com uma botinha de segurança, enfim, as nossas mãos que ficam livres. Então é através dela que a gente recebe muitos desses agentes. Nos agrotóxicos, quando a gente está preparando, a gente estiver sem luva, muito provavelmente a gente vai receber algum respingo, algum pouquinho desse agrotóxico ali, alguma quantidade que pode nos causar algum ferimento, alguma queimadura. A nossa mão é uma das principais vias de acesso de agentes no nosso organismo. Por exemplo, a gente está com frio, o que a gente faz? Esfrega as mãos, coloca lá perto da fogueira, do fogo, porque é através dessas extremidades e vai aquecer a nossa mão e vai transmitir o calor para o restante do nosso corpo. O que a gente tem ouvido tanto falar nesse momento de pandemia? Lave sempre as mãos com água e sabão. Se não tiver água e sabão, utiliza o álcool em gel. Evita de levar a mão à boca, a mão no rosto. Porque a gente utiliza a mão para praticamente tudo. Para se alimentar, para trabalhar, para dirigir, para empurrar, para puxar, para apertar, para se vestir. Então a nossa mão está sempre em contato com várias partes, com vários objetos e ela transporta sim alguns germes, algumas bactérias e a gente precisa cuidar. E também não vai ser diferente com o agrotóxico. Então eu estou ali preparando a calda, estou sem luva, posso ter essa contaminação. Ou às vezes eu estou de luva, mas a luva está ali para proteger, então ela vai estar contaminada. A função dela é essa mesmo, proteger a nossa pele, proteger a nossa mão. Só que aí eu termino e vou lá tomar uma água, eu vou lá pegar um alimento, uma fruta, eu vou fumar. Adiantou estar de luva? Eu estou levando o contaminante da mesma forma lá para a minha boca. Então a gente precisa tomar alguns cuidados. Por isso que a gente fala, mesmo com os EPIs,
a gente precisa tomar todos os cuidados. Eu estou com a luva, só que se eu não cumprir o procedimento, eu estou me contaminando da mesma forma. Não estou contaminando a minha pele e a minha mão aqui, porque eu estou de luva. Porém, eu estou encostando lá na minha boca. Eu estou fumando, eu estou ingerindo algum alimento. Uma fruta que eu peguei com a mão lá, um pão, uma bolacha. Adiantou? Né? A gente vai estar exposto da mesma forma. Então, precisa tomar os devidos cuidados, mesmo utilizando todos os EPIs. A gente vai ter também a proteção dos membros inferiores, dos pés. Então, existe também aí uma infinidade de botas e botinas e calçados e tênis de segurança. E aqui vai uma dica importante também. A gente vê em alguns momentos que o trabalhador quer adquirir uma bota de segurança, uma botina de segurança lá na loja, que seja um pouquinho mais moderna para trabalhar. Não pode, ele tem que utilizar aquela que a empresa forneceu, assim como qualquer outro EPI. Às vezes acontece isso. Ah, Thiago, mas a minha botina aqui ela tem CA também. Ah, o óculos que eu comprei lá na loja tem CA também. Porém, mesmo tendo CA, que é o CA, é o Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho, mas ele foi certificado para determinada atividade. Às vezes você está trabalhando num local que você precisa de uma botina que seja impermeável, e que tenha um bico lá de composite, de PVC e que seja impermeável. E aí você foi lá na loja e comprou outra que você achou mais bonita, mais legal, que está na moda. Tem CA também, mas aquele CA, ele mostra para mim que a sua botina não é impermeável. Tem a proteção lá no bico, ok, mas não é impermeável. Então não é adequado para a atividade que você realiza. Ah, eu fui lá e troquei o óculos, comprei um óculos que é mais bonito, que é mais bacana. Aí eu vou ver o CA do óculos, por exemplo, ele fala que ok, é contra a radiação solar, né? Vai proteger contra a radiação solar. Porém, o local que você trabalha, por exemplo, precisa utilizar um óculos de ampla visão, que a gente fala, que é aquele óculos maior, que é fechado dos lados aqui também, porque existem a projeção de partículas lá no seu local de trabalho. Então precisa utilizar o óculos de outro modelo. Então, mesmo tendo CA, não vai poder utilizar. Então eu tenho que utilizar o equipamento que a empresa me fornece, porque é o equipamento adequado. Foi feito um estudo, eu não fui lá e comprei o mais bonito, ou mais feio, o mais caro ou mais barato. Eu tenho que comprar aquele que vai atender a minha demanda, o meu risco. Então, eu preciso comprar o EPI adequado à atividade. Por mais que tenha CA, certificado de aprovação, pode ser que o certificado de aprovação, ele, óbvio, vai ser em cima de um risco. Então, a luva é impermeável. Ok, a outra luva protege de agentes mecânicos, a outra luva de agentes térmicos. Cada uma vai ser específico. Todas têm CA, mas o seu CA é específico para o seu risco. Então fica um ponto de atenção, porque é algo que a gente vê. Eu falei agora da botina, porque acontece muito, mas serve para todos os EPIs, que normalmente a empresa compra aquela botina pretinha, né, mais famosa, mais comum, e aí existem uns coturnos, existem umas botinas um pouco mais diferentes, mais modernas, que o pessoal quer utilizar também. Precisa verificar aí na sua empresa se vai servir, se vai ser o adequado. Então a gente tem as botas impermeáveis e antiderrapantes para trabalhos em terrenos úmidos, lamacentos, encharcados ou com dejetos de animais. Então posso usar lá no campo. É esse tipo de bota também que vai nos auxiliar no momento da aplicação dos agrotóxicos, porque é uma bota impermeável. Lembrando, né, eu preciso colocar essa bota do lado de dentro da calça. A calça fica para o lado de fora. Se eu guardar a minha calça dentro da bota, no momento de um escorrimento, de um vazamento ali
de um agrotóxico, ele vai correr lá para o meu pé. E aí eu vou sofrer as consequências. Já presenciei algumas situações desse tipo. O trabalhador está ali aplicando agrotóxico, esqueceu, não percebeu, a calça está lá dentro, né, da bota. De repente, depois de um tempo, ele começa a sentir o pé quente ali, começa a arder. A hora que ele retira, tá o pé lá todo vermelho, tá queimado. Por quê? A calça estava lá dentro da bota. Então, tudo que escorrer ali vai cair lá dentro. E aí aquilo começa a cozinhar o pé. Então, fica um ponto de atenção. Tem que ser a bota impermeável, de cano longo, importante aí também ser de cano longo, justamente para não ter esse risco, que às vezes está com a calça um pouquinho mais curta, então pode cair lá no pé. Então, bota de PVC, impermeável, cano longo. E aí eu vou colocar a minha calça sempre do lado de fora. A gente tem também as botas com biqueira reforçada, para trabalhos em que haja perigo de queda de materiais, objetos pesados e pisões de animais, né? Botas com solado reforçado onde haja o risco de perfuração. Então é a botininha comum aí, uma das mais utilizadas no dia a dia. A gente tinha mais antigamente a botina com bico de ferro que a gente falava, ela tem deixado de ser utilizada, produzida. Existem outros materiais agora que são também resistentes e não tão pesados. Então tem a biqueira de composite, a biqueira de PVC, dependendo da atividade, é escolhido a adequada, né? Se existe o risco ali de queda de objetos, de queda de materiais. Às vezes eu preciso ter uma botina um pouco mais confortável. Então, é analisado caso a caso. Digamos aí, a chuteirinha oficial. Aqui a gente mais encontra, aqui é mais utilizado. Muito utilizado também na construção civil. Então, protege, tem um solado reforçado também para proteger de materiais pérfuro-cortantes, como, por exemplo, pregos que ficam ali em tábuas, em madeiras. Então, é uma das mais utilizadas, uma das mais eficientes. Nem sempre o pessoal costuma gostar muito dela, mas para sua finalidade ela atende tranquilamente. E aí a gente precisa analisar caso a caso. Existe uma botina que é semelhante a essa, mas ela tem um cano mais baixo, como se fosse um sapatinho ali. Às vezes a gente vai utilizar desse modelo, por exemplo, para um operador de empilhadeiro, um operador de equipamento. Ele fica o tempo todo dentro da cabine, então o risco ali de uma queda de objeto no seu pé é menor, então ele pode utilizar, né, em determinadas situações, lembrando sempre, né, avaliando caso a caso, essa botina que é como se fosse um sapato, né, ela tem um cano mais baixo, porque o cara fica o dia inteiro com o pé ali no freio, na embreagem, no acelerador, com esse cano um pouquinho mais alto, acaba que causa um certo desconforto. Então a gente vai adaptando também. Outros modelos, então, bota com cano longo ou botina com perneira, onde existe a presença de animais peçonhentos. Então, utilizada aí também, pessoal que trabalha, né, no campo, pessoal de resgate, que precisa ter uma proteção maior. É uma bota que às vezes já vem com a própria perneira, tem um cano longo, né? Aquela bota impermeável que a gente viu, normalmente vem até o meio da canela. Essa bota já tem um cano maior, vem praticamente até a altura do joelho, então oferece um pouco mais de proteção e também, principalmente aí com animais peçonhentos. É um tipo de equipamento bastante utilizado também lá no campo e muitas delas são impermeáveis também. E a gente tem as perneiras, né, que são separadas, independentes das botinas, então onde haja o perigo de lesões provocadas por materiais ou objetos cortantes, perfurantes, escoriantes.
também animais peçonhentos. Então tem a perneira de raspa, tem a perneira de couro, com velcro, sem velcro, de amarrar, enfim, existem vários modelos, vários equipamentos também. Muito importante a utilização. Se você trabalha no campo, se você trabalha aplicando agrotóxico ou qualquer outra atividade no campo, é obrigatório o uso da perneira de couro. Teve inclusive recente um vídeo onde o trabalhador está com uma cobra ali grudada na sua perneira, que se ele não tivesse com aquela perneira, seria a perna dele que estaria ali sofrendo as consequências. Então a gente tem que utilizar. Talvez não é tão legal assim, incomoda, mas está ali para cuidar da nossa segurança. A gente está trabalhando no campo, seja aí na cana-de-açúcar, na laranja, no eucalipto, no abacaxi, no que for, existe o risco. Tem animais peçonhentos. Muito provavelmente você já se deparou, pode se deparar alguma vez aí com uma cobra, com um escorpião, com uma aranha. Então é de extrema importância o uso das perneiras. E aí quando for aplicar os agrotóxicos, a gente vai ter a bota de cano alto que vai nos auxiliar. Se for o caso, dependendo da situação, a gente vai estar utilizando a perneira também. Isso vai ficar a critério de cada empresa, de cada equipe de segurança do trabalho, onde for evidenciado essa necessidade. Mas, via de regra, vou entrar numa mata, numa plantação, o ideal é que a gente sempre esteja utilizando as perneiras, principalmente a perneira de couro. E aí a gente tem a de raspa, que é utilizada aí também nos processos de solda, assim como o avental, como os braceletes, enfim, que nos auxiliam. Temos ainda então os calçados impermeáveis e resistentes a trabalhos com produtos químicos e outros calçados fechados para as demais atividades. Então ali aquele sapatinho mais bonito que a gente falou, marronzinho ali, famoso coturno. A gente tem aquele sapato mais baixo que eu falei para vocês, que normalmente a gente fornece para o operador de empilhadeira, para o operador de máquinas e equipamentos, que também nos auxiliam. Então, por exemplo, a gente tem um tênis de segurança, por exemplo, para um carteiro. O cara trabalha o dia inteiro na rua, andando ali, entregando carta o dia inteiro. Você imagina eu colocar nele uma botina lá com um bico de PVC, de composite mais pesado. Eu colocar nele lá uma bota de cano alto. Não, tá chovendo hoje, põe uma bota lá de cano alto, para esse cara andar o dia inteiro. Eu vou matar esse cara. Então, a gente vai adaptando. Existem os tênis de segurança. O cara que está trabalhando na rua, o carteiro, fazendo as suas entregas ali, utiliza um tênis de segurança, que é confortável, que tem anatomia. Não existe risco ali, por exemplo, ou é menor o risco de animal peçonhento, de queda de objeto no pé dele. O foco maior ali, o risco maior, é que ele fica o dia inteiro caminhando. Então ele precisa ter um certo conforto. Se eu colocar uma botina aí um pouco mais pesada, eu acabo com a vida desse cara. Ele vai ficar com dor na perna aí todo dia, com dor no pé. Então preciso fornecer um equipamento que seja mais confortável, que ele consiga trabalhar. O foco dele é o quê? É caminhar. É diferente do cara que está lá na indústria, por exemplo, que existe peça, equipamento que pode cair, pode passar em cima do pé dele. É diferente do cara que trabalha no campo, que pode estar exposto a agrotóxico, que pode estar exposto a animal peçonhento. Então eu preciso de um outro tipo de equipamento. Então calçados também existem uma infinidade de calçados, de botinas, de botas de segurança. Vou entregar aquela que for adequada à atividade. E aqui entro mais uma vez naquele detalhe. Muito cuidado, principalmente com os calçados de segurança e com as botinas, porque comprovadamente
o que mais gera custo para o trabalhador. Porque, como eu falei, muitas das vezes leva para casa o equipamento e aí vai fazer uma pintura, vai fazer um reboque, vai pescar, utiliza para outras coisas. E aí depois, quando vai trocar, se comprovado esse mau uso, o trabalhador vai ter que ressarcir a empresa. A empresa vai te fornecer uma nova, mas vai descontar lá na sua folha de pagamento. Se você não é prendeiro, não é pintor e apareceu com a sua botina cheia de massa, cheia de tinta, quer dizer que utilizou para outros fins, né? Então, cuidado, mais uma dica aí, porque é um dos campeões. E aí, sempre atento com a sua botina, né? Principalmente para você que vai aplicar agrotóxico, tem que ver se ela está em perfeito estado de conservação, se não está furada, se não está rachada. Tomar cuidado com a parte de baixo, que às vezes vai ficando muito lisa ali também, vai rachando e aí pode ter esse contato com o agrotóxico. Não espera a sua bota definhar de vez. Ela começa a apresentar alguns sinais, está mais ressecada, já está utilizando há um certo tempo, então precisa fazer a troca. E aí não tem um tempo exato, né? Normalmente vai durar de 6 meses a 1 ano, mas depende muito da atividade, da utilização. Às vezes tem botina que dura 2 anos, depende um pouco do cuidado também e, claro, do tipo de atividade. O cara fica o dia inteiro lá, né? Todo dia trabalhando no campo, aplicando agrotóxico, produto químico que vai caindo ali. É óbvio que vai danificar mais do que talvez aquele cara que trabalha dentro da fábrica lá, que é mais limpinho, que não tem tanto problema. Mas precisa fazer o bom uso e, quando necessário, óbvio, a gente precisa fazer a troca também.